Muito bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso programa Manhã Viva. Como é bom estar na sua companhia todas as manhãs. Já somos uma grande família. Hoje o nosso tema vai ser sobre educação inclusiva na perspectiva católica e temos aqui connosco a Luísa Ramos de Carvalho, que é coordenadora da pós-graduação em Educação Especial da Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Setúbal. E seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigada também por este convite, não é? Que eu achei muito interessante e desafiante, porque é a primeira vez que estou a refletir também de uma forma sistemática e a transmitir esta ideia que tenho sobre a ligação entre o meu trabalho profissional e a fé. E por isso muito obrigada. E, bem, também muito obrigada por este pequeno almoço que também acho tão simpático, mesmo simpático. Muito obrigada. E como amanhã é que se começa o dia, vamos iniciar a nossa manhã com um momento de oração em que eu convido você aí em casa a invocar juntamente comigo a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E vamos entregar a nossa manhã, o nosso coração, o nosso interior, todo o nosso ser à nossa Mãe, Maria Santíssima. Como disse o Papa Francisco numa das suas vindas cá a Portugal, temos Mãe, não somos órfãos. Ela é nossa Mãe e ela nos acompanha e ela nos guarda no seu Imaculado Coração. Então, nesta manhã eu já quero entregar você que está aí em casa, que nos acompanha, todas as suas necessidades, tudo aquilo que vai no seu interior ao Imaculado Coração de Maria e entregar também a nossa convidada ao Imaculado Coração de Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quem é a Luísa, para quem está lá em casa? Olha, eu sou católica, sou mãe, sou avó, sou professora e acho que e defino-me por aquilo que eu acredito. Acho que sou uma pessoa que aquilo que faz é aquilo que acredita e nesse sentido sinto-me muito abençoada por o que sou. Aceita uma água para chá? Claro. Conte-nos um bocadinho do seu percurso profissional para nós também entendermos a questão da educação inclusiva na sua vida. Obrigada. Eu acho que desde sempre a minha ideia, tive sempre uma ideia de me aproximar dos mais frágeis. Sempre me senti muito privilegiada na vida. Sim. E então que isso poderia ser partilhado pelos outros, com os outros. E perguntou-me profissionalmente, não é? Sim, Como sim, é que fui. E por isso eu fiz a licenciatura em Psicologia, mas em Psicologia Clínica. E por isso comecei logo a trabalhar com crianças com dificuldades de aprendizagem. E por isso isso foi logo uma entrada para trabalhar com os que tinham mais dificuldade. E no caso onde eu trabalhei, que foi no Companhia da Beja, também nós servíamos ali uma população muito carenciada, embora fosse em Lisboa, era ali perto de Canessas, já é uma área periférica de Lisboa. Pronto, e depois continuei com esta ideia de ser psicóloga clínica, mas eu tinha por acaso, eu quando fui para o ensino superior, eu queria ir para a medicina. Porque queria ser psiquiatra, não conhecia a profissão de psicólogos, porque nessa altura, em Coimbra, não havia psicólogos.
Mas depois ouvi uma pessoa ali a falar de psicologia e pensei assim, olha, em vez de ir fazer uma grande volta para ir para a medicina, vou para a psicologia, pronto. Mas acho que a parte do hospital teve sempre também, foi sempre um contexto que esteve presente e por isso comecei em Coimbra, no Hospital Pediátrico de Coimbra, com o Dr. Luís Borges. Também sei que também é de Coimbra e Sim. por isso não sei se, pronto, se temos lá um hospital pediátrico de referência e comecei ali a trabalhar com crianças com questões de desenvolvimento e também perceber a atitude das famílias, o sofrimento em que estavam. Depois em Lisboa trabalhei com o professor Gomes Pedro, também ainda não havia psicólogos ali no Hospital Santa Maria, gratuitamente fui ali para o professor Gomes Pedro. Depois, acho que foi muito espontaneamente Sim. que na minha vida entrou esta ideia da inclusão e das necessidades educativas, que na altura se chamavam especiais, agora chamam-se específicas. E depois fui para Setúbal, onde a problemática da inclusão estava muito presente. Sim. E por isso estou em Setúbal há 32 anos. Com essa missão. Sim, acho que aconteceu também estar ligada a unidades curriculares que tinham a ver com as necessidades educativas especiais, com o trabalho com as famílias. Agora também coordenei, agora não coordeno, mas estou nos estágios do Serviço Familiar, curso superior profissional em Serviço Familiar e Comunitário. Os meus alunos estagiam nos gabinetes de ação social, no rendimento social de inserção, nas cantinas sociais, nos CAFAPs, nos centros paroquiais, que também gostaria de um bocadinho referir sobre esta parte, que os centros sociais e paroquiais têm muitas valências, sendo que também muitas vezes asseguram o apoio às pessoas com deficiência, aos idosos, os centros de dia, Como é que surgiu a fé e a religião católica na sua vida? Surgiu tarde. Acho que posso dizer mesmo muito tarde, porque eu tenho 62 anos e foi por volta dos 42 anos, por isso acho que sou quase uma recém-chegada. Foram só 20 anos. E então foi porque, ou seja, eu cresci em Coimbra e os meus pais batizaram e estive num colégio católico que era das Irmãs de São José e também, ou seja, a minha família não é praticante, não é praticante, nem os meus pais, nem os meus avós. Claro, pronto, fiz a primeira comunhão e pronto. No entanto, os meus pais foram umas pessoas, deram-me esta herança imensa e testemunharam na minha vida como os valores cristãos são exercidos no dia-a-dia. Por isso, ou seja, acho que cresci dentro dos valores cristãos e depois, por volta dos 40 anos, através dos meus filhos que quiseram, os meus filhos foram batizados, mas não foram para a catequese porque sim, foram para quando quiseram, quando lhes fez sentido. E por isso, como o meu filho mais velho foi, depois o meu filho mais novo, acabei por começar a entrar ali na comunidade da paróquia de São Francisco Xavier, ali no meu bairro. E olhava assim com um desejo imenso de estas pessoas têm tanta fé e estas pessoas que orientam a sua vida pela fé, gostaria de também pronto, tinha assim achava que lhes enriquecia muito a vida, a perspectiva da fé e a tranquilidade. E então, por acaso aconteceu quando fiz o doutoramento, o Sr. Padre Climão disse-me assim: filha, sei quanto foi difícil para ti. Isto é uma frase comum, mas eu senti, não sei, senti um toque de Deus. Exatamente, senti. Por isso, a partir dali,
quando fui agraciada, eu acho que é uma bênção, não é? Sim. Porque a fé não é uma decisão racional, não é? É verdade. E então acho que foi Começou o seu extraordinário. caminho. Foi a partir dali que comecei a fazer Sua o caminhada senhor na padre fé. Colimão até brincava um bocadinho comigo porque eu ia à missa das crianças de caderno na mão, a tirar apontamentos. Então queria perceber, queria entender a homilia e as Sim, explicações que dava e gostava de levar esses textos para refletir. Porquê é que é tão importante para si, porquê é que são tão importantes para si os valores cristãos e de que forma é que coloca em prática esses valores na sua vida e na sua profissão? Os valores cristãos, acho que posso dizer que sustentam a minha vida. E vou repetir outra vez esta frase, ou seja, acho que nós somos aquilo em que acreditamos e por isso, a partir do momento em que eu acredito em fé, não é? A fé, e entrego a Deus a minha vida, isso traz uma tranquilidade e uma forma de estar completamente diferente, porque tudo o que me acontece, eu penso o que é que Deus quer de mim, quer seja numa situação que me é adversa, quer seja numa situação muito positiva, Sim. não é? Pronto. Por exemplo, agora, neste convite, não é? Sim. Eu penso assim, o que é que Deus quer de mim com este convite? Então, se calhar foi isso também que me fez pensar de falar da inclusão na perspectiva católica, porque sou coordenadora da pós-graduação, sou professora há 30 anos, podia apenas vir falar da minha profissão, mas não me faz sentido. Eu, como professora, os meus alunos sabem que eu sou mãe, sabem que eu sou avó, sabem que eu tenho a Eliana na minha vida, que eu faço voluntariado com a Guiné, que sou presidente de uma associação e também sabem que eu sou católica. Sim. Os professores são pessoas, não é? Claro. E acho que é algo que não passa por palavras, passa pela atitude, principalmente de acolhimento do outro, que acho que é isso que faz a grande diferença. A Luísa, como já referiu, é professora adjunta da Escola Superior de Educação. Quais são os desafios que sente enquanto professora do ensino superior? Os desafios que sinto como professora é a extraordinária responsabilidade que um professor tem, principalmente no ensino superior, em que está a formar... Primeiro estou a formar profissionais que vão trabalhar e que vão ser os profissionais do futuro, não é? Pronto, tenho ali, em média, os meus alunos entre os 19 e os 20 e poucos anos. Mas, principalmente, eu trabalho com pessoas que estão no início da idade adulta, no início da construção da sua identidade e da sua autonomia. E eu acho interessante porque, mesmo durante a pandemia, o impacto que eu tenho, eu e os meus colegas como professores, é principalmente a nossa maneira de estar, o acreditar neles, o dizer que... Mas olha, pronto, agora vou falar estes, por exemplo, quando os alunos fazem a sua apresentação nas minhas unidades curriculares, eu sempre pergunto o que é que vai trazer de mais-valia a esta turma, o que é que você tem de mais-valia. Ou também pergunto o que é que faz sem ser estudante e discutir isso com eles, quem somos, o que é que fazemos, quais são os nossos sonhos e como é que... Acho que isso eu acho maravilhoso. Quanto mais problemáticos são os alunos ou mais desligados, mais eu sinto que é ali que eu quero estar. Pronto, é essa ideia. Como é que a temática da inclusão e das necessidades educativas especiais é trabalhada na formação de professores da escola superior? Pois, olha, também foi um dom imenso que eu tive de ter ido para... uma oportunidade imensa, uma benção ter ido para a Escola Superior de Educação, porque desde que eu entrei, e eu entrei ainda nos anos 80, ou seja, no fim dos anos 90, no ano letivo de 90-91, já havia nos currículos da Escola Superior de Educação, porque cada escola faz os seus currículos dentro das balizas que o Ministério dá. E então sempre houve uma preocupação de, por um lado, introduzir unidades curriculares
mesmo sobre necessidades educativas especiais, em que falávamos do síndrome Down, dos autistas, da paralisia cerebral, por isso Sim. muito específico, mas também em todas as unidades curriculares. Por exemplo, se a professora que estava a ensinar os professores como ensinar as crianças a ler, também falava dos que tinham dificuldades, ou também de outros que são muito especiais também, que são os sobredotados, os com talentos precoces, os com agora diz mais altas capacidades, e por isso era algo que era... e também tivemos os primeiros cursos de interpretação e tradução de língua gestual portuguesa, por isso sempre tivemos professores surdos. Sim. E também existe uma preocupação da escola que vem até agora, ou seja, nós no pessoal não docente também temos a integração de pessoas com um déficit motor ou até mesmo intelectual. Tivemos o filho de uma funcionária há muitos anos que tinha síndrome de Down, mas ao mesmo tempo estava no grupo de teatro e também participava. Sim. E por isso acho que posso dizer que a Escola Superior de Educação foi sempre muito aberta. E é uma característica, ou seja, os nossos alunos, quando vão para o mercado de trabalho, por um conjunto muito grande, mas também por isto, reconhecem-nos e dizem: vocês são da Escola Superior de Educação. Fazem a diferença. Fazem a diferença. E fazem a diferença. O saber é importante, mas a atitude... O ser. O ser no sentido do olhar com que olhamos o outro, o aluno, não é? E também do aprender com o aluno. Nós somos mesmo uma escola de aprender a aprender. E no Politécnico, isto também é algo novo, que é os estudantes com necessidades educativas especiais que podem pedir o estatuto no ensino superior. Nós temos uma comissão de análise, temos um regulamento, temos uma comissão de ética e não temos todos os recursos que queríamos, mas temos recursos para integrar pessoas em cadeira de rodas ou surdo ou com cegueira. Sim. E por isso não é só a minha escola, mas bem, a presidente do Instituto Politécnico de Setúbal é uma antiga aluna nossa da Escola Superior de Educação, por isso também ela está sensibilizada. Está com a marca da nossa formação e todo o Instituto Politécnico de Setúbal aposta na inclusão como um dos princípios orientadores da sua organização e das suas práticas. Por exemplo, com formação para os professores. Convidamos o professor David Rodrigues, também eu convido para fazer conferências na pós-graduação, mas também já foi convidado mesmo pelo IPS para para discutir connosco quais são os desafios que a inclusão nos traz. Os alunos com necessidades educativas especiais estão cada vez mais a ter acesso ao ensino superior, o que é muito bom. Essas são as formas que o Instituto Politécnico de Setúbal tem dado resposta? Existem outras formas? O Instituto Politécnico, também que eu sou membro da Comissão de Análise dos Pedidos de Frequência, como alunos com estatuto de necessidades educativas, neste caso até necessidades educativas sim, especiais. A nossa ideia é que todos os alunos são pessoas e nós recorremos, por exemplo, fazemos entrevistas, acompanhamos os alunos, falamos com os coordenadores de curso, com os outros professores. Temos muita ideia que o Instituto é uma comunidade em que estamos todos interligados e vou dizer isto, sim, força. Que é o meu sentimento, não é? Sim, é o meu sentimento ali, mas eu encontro ali o exercício também na prática dos valores cristãos. Sendo que nós somos uma escola laica, não é? Por isso, claro que os nossos alunos, e muitas vezes em situação, nós temos um gabinete de ação social, psicólogos e tudo isso, por isso todo um gabinete de ação social, mas muitos alunos também... temos muitos alunos catequistas, escoteiros,
e temos alunos que estão muito envolvidos com a pastoral universitária, Sim. não é? E por isso acho que ali há uma grande continuidade, não é? Em que eu, por exemplo, sinto os meus valores ali respeitados, reconhecidos, Sim. e postos em prática. Sim, isso é importante. A partir da frase, assim o voluntariado como escuta e apoio do outro que precisa, é uma parte muito significativa da sua vida e onde se sente muito apoiada por quem apoia. Fala-nos na importância também do voluntariado, da escuta, do acompanhamento e do acolhimento. Eu comecei a fazer muito cedo voluntariado. O meu pai era administrador de uma fábrica, que era a Mondorel. Na altura havia muito os trabalhadores o solicitarem para ser padrinho. Sim. E então o meu pai, em algumas situações que encontrou, era um miúdo que tinha o seu nome, que é Arménio, viu que o miúdo tinha muitas... O pai queixava-se que o miúdo não conseguia aprender a ler, e então o meu pai, não sei se eu estaria no 5º ano, por isso era ou no 6º, ou no 7º, não sei se já estaria ali no Liceu Dom Duarte, pediu-me se eu podia acompanhar o miúdo. E eu comecei a acompanhar, a aprender a ler. E como é de Coimbra, sabe que a Figueira da Foz é um sítio onde eu achava que todas as pessoas de Coimbra iam no verão. Sim, eu também. Até uma certa altura também. Pronto, eu com 12 anos ou 13 achava que toda a gente ia à Figueira da Foz, era óbvio. E então o miúdo tinha que ler a palavra farol. Sim. E disse que não sabia o que era um farol. E eu, então, não sabes o que é um farol? O farol é aquilo que lá está na Figueira da Foz, o pontão, o farol, no mar. E o Arménio disse-me, eu nunca vi o mar. Foi como se tivesse encontrado outro mundo. Sim. Que eu não destapava uma caixa. E eu fui falar com o meu pai e disse assim, mas como é que... E comecei a perceber, a partir dessas experiências, não é, como é que é possível. O meu pai teve que me levar a mim mais ao Arménio para vermos o mar. E pronto, isso fez-me muito precocemente, penso eu, a diferença de quem tem acesso e de quem não tem. De quem não tem acesso. E o voluntariado faz muita diferença. Faz-nos mais humanos, não é? Isto era uma coisa que eu gostava. Eu sinto todos os dias que quem dá recebe em dobro. E por isso aquilo que a pessoa que nós ajudamos ou que estamos ao lado nos traz à nossa vida é inestimável. E por isso eu costumo dizer que sou mais ajudada do que ajudo. Posso dizer assim, sou mais ajudada do que ajudo. Luísa, em que tipo de voluntariado é que se envolve? Olha, eu faço um voluntariado que acho que posso referir que hoje estou aqui com um colega meu de liceu. Já se está ali a rir. O professor José Mário Martins, o doutor José Mário Martins, que tivemos ambos ali no Liceu Dom Duarte. Ele costuma dizer que eu faço um voluntariado de bombeira. Ou seja, eu não faço um voluntariado... Nós formámos uma associação, que é a Associação Famílias do Mundo, e porque tive uma experiência que foi um acaso, ou seja, mandaram-me no Facebook um apelo de que um padre da Guiné-Bissau pedia, foi à Fundação João 23, se podia, a Padre Batalha, se poderiam arranjar um quarto em Coimbra. E eu pensei assim, que era para uma jovem de 23 anos que tinha uma cirurgia marcada com o Dr. Manuel Antunes ali no Hospital Universitário de Coimbra. E eu, então, a coitada vem para cá, não tem um quarto, não é? Eu não posso, porque eu vivo em Lisboa, mas vou encontrar alguém que arranje um quarto. Não encontrei. Sim. Não encontrei, veja lá, ninguém se disponibilizou. E então eu falei
que eu podia fazer era levá-la ao hospital e depois trazê-la e por isso recebi a primeira doente da Guiné-Bissau, que são pessoas que vêm para cá sozinhas ao abrigo de acordos que há entre Sim. Portugal e todos os países de língua oficial portuguesa. E claro que quando ela chegou a Coimbra, eu depois tenho o Facebook como uma praça pública e onde tudo isto, eu acredito que a sociedade civil tem uma grande Responsabilidade. Há uma grande bolsa de boa vontade da sociedade civil que não está explorada. E por isso eu tenho esta experiência, tudo quanto eu peço aparece. Tudo quanto peço aparece. E neste caso também apareceram as pessoas que ficaram com a Justina depois, não é? E é engraçado porque ficou um senhor que tinha uma oficina de automóveis e ficou a mulher e o reitor da Universidade de Coimbra. Por isso, duas vidas completas. Ele, porque tinha combatido na Guiné e tinha uma ligação muito grande com a Guiné. E pronto, e a partir dali... pronto, isso é uma grande parte do voluntariado que faço, mas o voluntariado deve começar também por que nos são mais próximos, não é? Também na escola, na minha profissão, na minha rua, na minha paróquia, temos os projetos, por exemplo, o Compartilha, em que partilhamos o almoço do domingo com uma família, até como combate à solidão, porque não é, nem sempre todas as dificuldades são só económicas também, e por isso, não sei, acho que está presente. E vamos continuar a falar sobre a vida da Luísa, que é tão bonito todo este envolvimento no voluntariado e na sua vida profissional. Mas vamos para um brevíssimo intervalo e já voltamos. Estamos na segunda parte do nosso programa Manhã Viva. Hoje estamos a falar sobre educação inclusiva na perspectiva católica com a Luísa Ramos de Carvalho, que é coordenadora da pós-graduação em Educação Especial da Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Setúbal. Eu vou já começar a segunda parte do nosso programa com uma frase aqui da Luísa, que diz assim: Deus, por vezes, traz-nos missões limitadas no tempo, outras vezes de vida. Luísa, comenta esta frase. Olha, primeiro, antes de comentar a frase, venho agradecer, ou seja, não percebi que o chá não há problema. Tinha um pacote e por isso agora trouxe aqui o seu chazinho, é? Faz chazinho muito bem. Do pequeno almoço e posso ir bebendo, não é? Sim, claro, claro. E tem uma cor linda. Então, essa frase, por acaso não tinha ainda... Ou seja, foi uma frase que me surgiu um pouco a falar sobre este programa, não é? Com a Telma. E quando falou comigo, não é? A primeira vez sobre esta possibilidade de estar aqui, traduz a minha experiência de vida e a relação que eu sinto e a presença de Deus na minha vida. Ou seja, outro dia, através de uma pessoa que conheci, porque eu estou muito envolvida, através da Associação Famílias do Mundo, estamos todos envolvidos no acolhimento das famílias que chegam a Portugal, estrangeiras, penso que é o 5º país mais pobre do mundo, a Guiné-Bissau, de meios rurais, não é? Onde as casas ainda são feitas artesanalmente, são as próprias pessoas que as fazem. Chegam aqui a Lisboa e depois não há meios, com crianças com doenças muito graves e por isso são pessoas em termos de risco. Têm a problemática de ser estrangeiros, com crianças e depois excluídos também socialmente e culturalmente, não é? Porque não entendem também aqui o nosso modo. E então, há pessoas que vêm para aqui, umas regressam, que são poucas,
e outras ficam. E uma dessas famílias que eu já acompanho até há bastante tempo, porque era do orfanato que recebia do orfanato não, ou seja, as crianças quando vêm para Portugal doentes ficam, antes de embarcarem, vêm da periferia, ficam numa casa onde ficam com a Alexina, ficavam na altura com a Alexina e o Dr. Fernando Açaemo, que geriam uma casa transitória onde as crianças ficam ali antes de embarcarem para Portugal. Depois a Alexina também, com o seu próprio filho doente, acabou por vir, tinha uma vida boa na Guiné, mas aqui difícil, e acabou por ser atribuída uma casa de renda controlada em Lisboa. E o que é que acontece? Quando dão estas pessoas vivem num quarto mobilado, alugado, e de repente dão-lhes uma casa de renda acessível, não é? Vazia. Então a pessoa tem a chave na mão de uma casa que não tem nada, e depois as casas são ótimas, mas não têm, por exemplo, estantes, não têm aquelas camas que é só pôr um colchão em cima. Às vezes há casas, não é? Por exemplo, as de férias, que muitas vezes têm, que se vê que tudo aquilo é feito na própria coisa. Então a Alexina disse-me: Luísa, eu não tenho nada da casa. E, por exemplo, Deus traz na minha vida missões de curta duração, por isso, por acaso nesta foi curtíssima, porque no Facebook, esta senhora recebeu esta casa, conheço-a, bem precisava de tudo, máquina de lavar, frigorífico, as camas, as mesas, a louça, tudo. Pronto, a vassoura, o balde de lixo, essas coisas todas. E foi uma coisa que eu me dediquei durante 3 semanas. E depois acabou. Pronto. E então há pessoas que vão fazer voluntariado. Por exemplo, eu fui fazer uma missão à Guiné com a Fundação João 23, onde ia uma equipa de médicos e enfermeiros e farmacêuticos, e estivemos ali durante 3 semanas a dar apoio em várias localidades da Guiné-Bissau, no sentido dos cuidados básicos de saúde. Finalizou. Aquelas pessoas que nós ajudámos, não as tornamos a encontrar na nossa vida. Eu e também a Associação Famílias do Mundo, que também foi a mesma coisa que aconteceu com a Terra dos Sonhos, que realizavam sonhos de crianças doentes. Quando nós começamos a envolver-nos e numa perspectiva da fé cristã e do acolhimento e do estar ao lado, acabamos por tentar perceber, tentar estar ao lado, não é ir e voltar. E, pronto, isso por um lado, mas depois Deus, penso que me desafiou para perceber isto de uma forma mais profunda, e o que aconteceu foi que eu recebi acidentalmente a Justina, que esteve em minha casa, se calhar ao todo, nos 4 meses que esteve em Portugal, 3 semanas, porque depois Adelaide e o João Gabriel, por isso que era lá o reitor, e o senhor da oficina, que agora, pronto, está-me a fugir o nome, e a Conceição, mulher dele, ficaram com o miúdo. Mas depois eu perguntei quantas crianças haviam para vir naquela situação, e a lista era 30. E por isso eu disponibilizei-me através da Fundação João 23, que não estava envolvida ainda nesta área na Guiné. Então, mas se houver mais, eu estou sozinha. Entretanto, o meu casamento não continuou ao fim de 23 anos e estava sozinha, professora do ensino superior, com condições económicas, podia muito bem receber crianças durante 4 meses e fazer a diferença. Também falei com os meus filhos aceitaram. Também acharam que fazia sentido para mim. E recebi então o Alfa e recebi o Alfa, que ficou em minha casa, e o Samba, que foi para a casa da Conceição e do marido. E depois, por isso veio a Justina, foi esses 2. Depois
havia mais crianças e como eles iam maioritariamente para Coimbra, fizemos uma rede de famílias de acolhimento que recebiam essas crianças e eu pensei, olha, vou deixar esta dimensão de receber crianças em casa e vou passar mais para a coordenação das famílias e arranjar mais oportunidades para haver mais resposta. Sim. Em julho, isto passou-se tudo mais ou menos em 2 anos, em julho... mas entretanto tive esta coisa também de ir ver como é que os miúdos voltavam para a Guiné. Uhum. Ou seja, estão cá, lá passam fome. Sim. Não têm televisão, telemóveis, nada, quase não têm roupa. E depois chegam cá e estão ali. Sim, tem tudo. Não é? E depois tive essa preocupação de ir ver como estavam e de arranjar padrinhos que pudessem subsidiar, por exemplo, a entrada na escola privada, porque a pública nem sempre funciona na Guiné, tem descontinuidades. E pronto, e em julho apareceu-me um pedido para integrar uma criança que era para vir para uma instituição que depois, afinal, não dava pela idade, não tinha 14 anos, mas tinha 4. E assim, no espaço de uma semana, eu disse, está bem. Eu pensei assim, estamos no fim de julho, agosto, setembro, outubro, novembro, ainda dá para eu gerir com a minha profissão, porque ainda está o primeiro semestre, ainda falta tempo, e vou receber a miúda. Só que ela veio com uma cardiopatia tão grave. Primeiro entrou, foi logo hospitalizada. E depois foi tão grave que demorou 1 ano a fazer a primeira cirurgia. E agora ainda aguarda a segunda cirurgia, está com 11 anos. E por isso é uma missão para a vida. Longa para a vida. É uma missão para a vida. Mas não é uma missão para a vida porque estou a acolher a Eliana, mas é uma missão para a vida porque aquele acolhimento fez constituir a Associação Famílias do Mundo, fez intervir a níveis desta problemática e por isso foi um desafio que aceitámos e que é um desafio para a vida. Para a vida, para todos nós Sim. que estamos na associação e que tem bastante impacto. Trabalho belíssimo. Que inspiração encontra na perspectiva católica que a faz olhar de uma forma muito enriquecedora para a inclusão? Porque, pelo que eu já vi, a inclusão está em todas as áreas da sua vida. Sim, e a inclusão está em... E eu vou reformular essa frase, que é a inclusão está em todas as áreas das nossas vidas. Não é? Por exemplo, se me perguntar se eu sou de Coimbra, eu vou dizer que sou de Coimbra porque geograficamente não sou de Coimbra culturalmente, nem sou culturalmente portuguesa porque não existe ali a caixinha da cultura portuguesa. Nós temos imensas influências, não é? É verdade. Gostamos de jantar sushi e comer os hambúrgueres. Ouvimos música do mundo inteiro, comemoramos os Halloweens e essas coisas todas, pronto. Por isso nós somos do mundo, não é? E no mundo tem que estar esta perspectiva de inclusão. Na fé católica, nós somos todos irmãos. E quem é que deu? Quem é que personificou esta ideia de ir aos mais frágeis e da inclusão? Foi Jesus. Sim. Tem imensas... encontramos em Jesus a primeira atitude muito inclusiva e principalmente de romper com o estereótipo daquilo que era corretamente que um líder ia buscar. Foi a Maria Madalena, não é? Foi ir buscar todas as populações que, no fundo, eram rejeitadas. Os leprosos, por exemplo. Pronto. E agora ainda estou a falar em termos de comportamentos sociais. Sim. E depois ainda tem a parte de facto da saúde física, não é? Dos déficits sensoriais. E aí, por exemplo, temos o cego, não é? Temos a pessoa do levanta-te e caminha, não é? E, por exemplo, queria só aprofundar isto aqui, que é o levanta-te e caminha. O cego disse que fosse lavar os olhos. Então,
Jesus não disse assim, caminha, olha, agora vais passar a ver. Tipo, eu estou aqui e faço um milagre. Não. As pessoas foram até ele. Por isso, digamos, que em termos da nossa sociedade moderna, os pais vão procurar, Sim. não é? Para que se puserem, como antigamente algumas pessoas fizeram, fechados numa capoeira, não é? Não vai haver, nem vai haver, não vai, quer dizer, é dar as oportunidades Sim, sim. à pessoa que as precisa. E por isso eu acho que há ali algo muito inspirador, que é quebrar estereótipos, é dignificar a pessoa, mas também ao mesmo tempo responsabilizar a pessoa pelo seu próprio caminho. Sim. Por exemplo, noutra situação, Jesus disse, que era uma pessoa que tinha o pai, penso que doente em casa, e que disse, pega na tua cruz e vem comigo. Ou seja, há situações que nós temos que pegar na cruz e ir. E todos nós temos as nossas cruzes. E há cruzes mais pesadas e menos pesadas e outras até que podemos deixar por caminho. Sim. Mas acho que tudo o que é base num processo inclusivo está em Jesus. Está em Jesus. Que é o mestre dos mestres. E depois também gostaria aqui de pontuar que é a Igreja Católica, que é o universo que eu conheço, não é? Primeiro foi, então, em Portugal, muito responsável por esta resposta assistencial e por a resposta junto às pessoas, quer que tivessem problemas físicos ou de saúde mental. Sim. Pronto, foram geridos. E hoje em dia ainda as irmãs hospitaleiras, por exemplo, que estão em Telheiras, Sim, sim. têm essa missão, Sim. não é? De trabalhar e no Telhal com a saúde mental. Depois temos também santos de referência, não é? Por exemplo, como São João de Deus, não é? Que também teve ali toda uma vida dedicada. E depois eu, por exemplo, na minha prática profissional, quando temos os animadores socioculturais, a formação ou os técnicos de serviço familiar e comunitário, para onde é que eles vão? Para os centros, por exemplo, se for um lar de idosos, se for uma residência, se for as casas residenciais para as crianças que foram retiradas à família ou que não têm família, se formos também para a área dos CAUs, nós temos tudo isso muito feito pela Cáritas, a Santa Casa da Misericórdia. Temos toda uma ação social feita a partir da Igreja. Eu, pessoalmente, e estamos ainda aos caminhos, porque todos temos que fazer caminhos. Claro. Ainda posso continuar a falar? Pode sim. Eu acho que às vezes falo um bocadinho pode. demais. Então, eu acho muito interessante, porque assim, na escola pública portuguesa, nós passamos e a nível europeu e a nível mundial, porque também temos as diretrizes internacionais e nacionais. E então nós passamos numa ideia de que, primeiro, as crianças com qualquer tipo de incapacidade estavam em estruturas próprias para eles, não é? Pronto. Sim. Para as trazer para a escola. Pronto, isso foi a primeira barreira que rompemos. Agora vamos-nos trazer para a escola. Mas a reflexão que fazemos desde os anos 90 é que isso foi feito excluindo da mesma. Que estão nas unidades de referência, há escolas de referência para os cegos, para os surdos, depois havia as unidades da multideficiência, havia as salas... Sim. Pronto, ou seja, era o Departamento de Educação Especial. Eu, por exemplo, fez-me imensa confusão, porque fui perita externa TAPE durante muito tempo, que é os Territórios Educativos de Intervenção Prioritária. As crianças que estavam na unidade, e por isso que tinham bastantes problemas, que implicava ajuda, não tinham autonomia para tomar a sua própria refeição. Se calhar alguns teriam, mas
eles almoçavam antes dos restantes alunos. Por exemplo, no recreio, não estavam todos juntos. Era integrados, sim, mas lá no cantinho deles. Pronto. É engraçado porque eu lembro-me disso quando eu andava na escola, no meu 5º ano. Tinha crianças com deficiência auditiva e eles eram integrados todos numa turma só e eles não se misturavam connosco. Eu achava aquilo muito estranho. Nos recreios. Nem nos recreios. Eles ficavam num grupinho deles à parte. Eu achava aquilo muito estranho. Eu pensava assim, mas porquê é que eles não vêm? Porquê é que não há esta interação? E isso foi sempre uma coisa... Pronto, saí da escola sem essa resposta. Foi uma coisa que sempre me fez confusão. E nós crescemos nessa realidade. Sim. E também, se calhar, não se lembra, nessa época, de ver pessoas com deficiência na rua, pessoas com cadeira de rodas. Primeiro porque havia as barreiras arquitetónicas, não é? Sim. Mas também não as via na igreja. É verdade. Não estavam. Agora, está a haver todo o movimento para que não haja só integração, mas passe para a dimensão da inclusão. E, principalmente, com o novo enquadramento jurídico, que foi de 2018, da educação inclusiva, houve uma barreira que se criou, um obstáculo que se ultrapassou. Sim. Mas tudo demora tempo, claro. E a fé que nos faz, a fé e a esperança que estão muito presentes no discurso agora, no discurso do Papa Francisco, e que também já estavam em paz. A fé dá-nos esperança que vamos transformar, não é? E reforça-nos esta ideia transformadora, não é? E a inclusão agora é vista como um contínuo. Eu tenho as minhas necessidades específicas, a Sandra tem as suas, e o meu colega que aqui está, Zé Mário, tem as dele. E então não há aquela clivagem entre os que têm e os que não têm. E mesmo as medidas, há medidas universais para todos os alunos, seletivas e adicionais. Ou seja, tudo, a ideia é todos. Mas isso, por exemplo... Isso também poderia ser traduzido na Igreja Diocesana. Ou seja, a minha avó esteve num lar de idosos. O senhor padre ia celebrar a missa no lar de idosos. Sim. Mas, por exemplo, no caso da minha avó, ela poderia ir porque ela era à autónoma igreja, ainda. Porque ela era autónoma o suficiente. Mas como temos aquela resposta, vão ali, sim. Já não temos aquela resposta que a nossa prioridade é que estejam nas paróquias, é que estejam entre os seus irmãos. Sim. Não é? E então, por isso, a fé cristã inspira-me, desafia-me, não é? E faz-me um olhar diferente. E também é isso ou seja, por acaso, acho que há aqui um paralelo entre os desafios que se colocam à escola, à sociedade. Sim. São desafios comuns. E que são importantes de dar uma resposta também. Exatamente, são importantes para dar uma resposta. Luísa, o nosso programa está na reta final. Uma mensagem para quem está lá em casa. Esta pergunta acho que é mais difícil. Não, acho que uma mensagem... Olha, eu vou dar uma mensagem que é importante sorrir. Sim. Sorrir. É importante pensar sobre os desafios, e voltando aqui à inclusão, temos muitos testemunhos de pessoas em que o facto de ter uma criança com paralisia cerebral, com síndrome de Down, trouxe uma missão para a vida a essas famílias. Sim. E hoje em dia consideram essa criança é vista como uma bênção, como uma mais-valia para a família, para os que são próximos, para os irmãos. E então acho que é importante pensar em todos os desafios que temos, pensar o que é que Deus nos está a querer dizer com isto que eu humanamente acho que é horrível, acho que representa sofrimento,
mas penso que o desafio que Deus nos dá é que o sofrimento pode ter outro sentido e com fé e esperança tudo conseguimos. Caminhamos, sim. Luísa, muito obrigada pelo seu testemunho, foi muito enriquecedor e estamos também a rezar por si, que eu acho que isso é importante. Sim, isso é que é muito importante, que nós estamos sempre neste caminho cheios de... Eu acho que é muito importante na missa nós começarmos por dizer que somos um povo pecador, porque de facto somos pecadores, não é? Uhum. E assim que está aí desse lado também, obrigado por ajudar a Canção Nova. A Luísa estava aqui a referir-me a questão de nós perguntarmos a Deus onde é que Ele, o que é que Ele quer com tudo aquilo. O nosso fundador, Monsenhor Jonas Habib, ele dizia assim, em todas as situações que nos acontecem, perguntar a Deus onde é que Ele nos quer formar e qual o bem que Ele tira de tudo aquilo. Então que nós possamos ficar com estes questionamentos e comecemos a olhar para a nossa vida de forma diferente e ver nas dificuldades as bênçãos que Deus nos dá, porque Deus dá-nos muitas bênçãos nas dificuldades. Assim me despeço, até ao próximo programa, se Deus quiser. Se gostou deste programa, clique aqui na nossa playlist aqui em baixo para ver outros episódios. Se ainda não subscreveu o nosso canal do YouTube, faça-o já clicando neste botão aqui do lado e será logo o primeiro a saber todas as novidades.